Deus, usar o teu filho. O Senhor tira este lugar com o teu Espírito Santo, com a tua glória, Jesus. Para que eles possam ser impactados pelo teu Espírito Santo nessa noite. Deus, que nós possamos sair daqui cheios da tua glória, cheios do teu Espírito Santo, com alegria. Oh, Senhor, torna-nos a dar um coração puro e um espírito reto. Que nós possamos sair daqui cheios da graça e do conhecimento da tua palavra, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmão. Glória a Deus. Igreja, por favor, de pé. Eu vou precisar do microfone. É forte por natureza. Ele vai acabar com os ouvidos de vocês. Ser pentecostal nem sempre é só gritar. Ser pentecostal é claro. É verdade. Crê na revelação de Deus, da sua palavra, e hoje ele está forte aqui. Fico vendo essa irmã aqui. Você tem um coração fiel à obra de Deus. Você, quando não pode dizimar, você chora. Você diz, Senhor, eu não estou podendo. E você não esconde pecado. Deus diz, existe uma reunião no inferno contra ti, mas não vai prevalecer. Amém? Nada ficará oculto aos teus olhos. Deus vai te mostrar coisas, hein? Glória a Deus. Irmãos, desde quando eu tenho visitado essa igreja, orado por essa igreja, Deus me mostra ela como uma locomotiva forte, que provoca vapor e também tem força para puxar vagões. O homem de Deus que Deus colocou aqui para cuidar de vocês é nada mais, nada menos que um dos homens mais diferentes de todos os pastores que eu já conheci. Tem homens que têm homilética, exegética, hermenêutica, curso, graduação, grandes catedrais, e estão todos em pecado de prostituição dentro da igreja, desviando dinheiro da igreja, e o homem que Deus colocou aqui é um homem de Deus. É uma pessoa que, com toda certeza, aquilo que Deus colocar na boca dele é a mais pura instrução da palavra. Mesmo que na hora ele não puder respaldar na Bíblia, mas ele tem uma unção de Deus para trazer um ensinamento prático à igreja de Deus. Amém? Queridos, Apocalipse, capítulo 3. Versículo 7 até o versículo 13. Apocalipse, capítulo 3, versículo 7 ao 13. Peço, irmãos, que orem pela irmã Marli, que é minha mãe. Ultimamente tem andado enferma. Os irmãos orem por ela. Amém? Apocalipse 7 diz assim: ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: eis que diz o santo e o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Conheço as suas obras, e pus diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar, porque apesar da tua fraqueza, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eu te entrego os adeptos da sinagoga de Satanás, desses que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que os farei vir e que se prostem aos teus pés e reconhecerão que eu te amo. Porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da provação que há de sobrevir sobre o mundo inteiro, para provar os habitantes da terra. Venho em breve, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Farei ao vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus, enviada por meu Deus, assim como o meu novo nome. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Podeis assentar, palmas para o Senhor Jesus. Meus queridos, com base nessa passagem bíblica, Deus me dá um tema chamado herança divina. A igreja pode repetir: herança divina. Mais uma vez, herança divina. Meus queridos, o que é uma herança? Geneticamente, nós podemos observar que se você se casa com uma mulher negra, né, como você também, como eu sou, como muitos são, nascerá um menino moreno, um menino de olhos castanhos, pele escura,
cabelo ressecado, não é isso? Com características físicas e psicológicas do seu filho. E se nascer um lourinho, você vai pensar que o filho nasceu, não é verdade? Então, nós temos aí uma herança genética. Existe a herança que, de acordo com o dicionário Difusão Cultural do Livro, ele diz que herança é um legado e uma posse. É um patrimônio testamentário. E foi o que Cristo deixou para nós. Por exemplo, na morte dele, ele nos deu bênçãos espirituais. É o que Paulo fala. Ele fala no capítulo 6, verso 10, de aos Efésios, que com a morte de Cristo, nós temos força para vencer a adversidade no dia mau. Ele diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Jesus Cristo foi ao céu, mas o seu Espírito está aqui para nos fortalecer, para nos dar a natureza divina. A natureza que vence a glutonaria, que vence a prostituição, que vence a sensualidade, que vence a mentira. Que quando o homem caiu lá em Gênesis 3, ele teve a natureza do diabo. A natureza que mente, que acusa, que ofende, que agride. Dessa junção veio Caim, que matou Abel, veio Balaão, que amaldiçoou Israel, veio Jezabel, que perseguiu Elias, veio tantos outros falsos profetas, como vemos hoje. Mas quando o homem aceita Jesus, a herança divina é instaurada na sua personalidade. Aí onde era aceitada a violência, a mentira, a sensualidade, a idolatria, todas essas maldições são quebradas. Que somos herança divina. O pastor Claudionor Corrêa de Andrade, ele nos diz o seguinte: amar só não é o suficiente. Nós temos que ter o amor perfeito com que Deus nos amou. É muito fácil você amar sua esposa porque ela é casada com você, porque ela lava suas roupas, que ela cuida dos seus filhos, porque ela te ama também. É muito fácil você amar seu filho porque é seu sangue. É muito fácil você amar sua mãe porque você tem débito de respeito e gratidão com ela. É muito fácil amar o seu pastor porque ele é seu correligionário, porque ele é da sua igreja. Mas é difícil você amar o ímpio. É difícil amar aquele que fala mal de você. E é aí que nós vemos a diferença daquele que é herança divina e daquele que não é. Fica observando a igreja em Filadélfia. Uma igreja que há 43 anos, a história da igreja de Filadélfia não começa em Apocalipse 3, começa em Atos capítulo 19, verso 10, onde Paulo, quando ele pregou a palavra ali em toda a Ásia, isso em 2 anos, toda a Ásia conheceu a palavra de Deus. Então Filadélfia guardava os princípios morais e espirituais do seu primeiro pai, que foi o apóstolo Paulo. E hoje em dia nós vemos igrejas de gays, como a irmã falou aqui. Igreja de gays, de lésbicas, nós vemos igrejas que não tem nada a ver. Você andar de qualquer maneira, você se pronunciar de qualquer maneira. Antigamente um cristão, você conhecia ele só no olhar. Hoje em dia, ele pode mostrar uma credencial de convenção, um anel de teologia, e você diz, você não é crente. Vai onde ele trabalha, vai onde ele mora. Como é o comportamento dele? Não é distinto das pessoas do mundo. Então, ele não é herança divina. Ele é só um religioso. Como tem os católicos não praticantes, tem os evangélicos não praticantes. Então, nós temos que priorizar isso. O que essa irmã fez aqui não é qualquer pessoa que faz. Eu sou oriundo da Assembleia de Deus. Eu, no passado, conheci muitos crentes que entravam dentro da igreja com sapato de algodão. A paz do Senhor. As irmãs, a paz do Senhor, irmãos. Aquela religiosidade. O que a senhora fez aqui, se fosse no tempo que a reunião na Assembleia de Deus, o dirigente já te dava uma cacetada e você já estava excluída da igreja. Mas eles mesmos escondiam pecados que não confessavam para a igreja. De repente é por isso que ela tem mais prosperidade que muito crente por aí. A Bíblia diz no capítulo 28, verso 13 de Provérbios, dizendo o quê? Que aquele que encobre suas transgressões não prosperará, mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia. Isso é consequência da herança divina na vida dela. Enquanto os jovens que vivem em pecado, fornicação, prostituição, nunca vamos confessar para a igreja. Vamos pedir perdão a Deus ocultamente e depois vamos para a igreja novamente. Então, irmãos, isso é falta de Deus na nossa vida. Nós não temos aquele espírito de contar os nossos pecados. Você vai me chicotear?
Pode chicotear, vai me pôr disciplina? Me põe disciplina, pastor. Foi eu que caí em pecado. É assim que Deus quer sinceridade no meio do seu povo. Nós vemos que a igreja de Filadélfia, irmão, ela foi evangelizada pelo apóstolo São Paulo. Possivelmente ficou ali um obreiro pregando a palavra, e ela guardava aquele amor que ela conheceu com o apóstolo São Paulo no passado. Embora as raízes dela viessem de Pérgamo, porque quem conquistou ali aquela localidade foi um rei chamado Átalos Filadélfios, 189 anos antes de Cristo. Colocou ali idolatria, colocou ali muita coisa que não agradava a Deus, mas quando Paulo prega o evangelho, quebra a maldição. Isso fala que quando a herança divina está na sua vida, a irmã falou aqui sobre o jogo que ela estava jogando. A Bíblia diz em Deuteronômio 7:26, não trará à sua casa nada que esteja debaixo da maldição, porque você vai estar debaixo da maldição. Quanto crente que compra DVD pirata, e às vezes não é de André Valadão ou de algum outro pregador, ele compra de filmes até pornográficos, filmes violentos. Aí o que acontece? Ele não entende porque não abre porta de emprego para ele. A esposa vive emburrada com ele, com a cara parecendo um elefante. Ele também não quer mais ir para a igreja, ele não entende porque ele não consegue orar. Ele não consegue entender porque jejum não acontece mais na vida dele. E ele parece um crente azedo. Você dá a paz do Senhor a ele, parece que tem um limão na vida dele, você não tem paz na vida dele, entendeu? Ele não consegue entender porque ele não consegue largar o pecado. Passa uma mulher linda na rua, ele fala, olha que coxas lindas, que pernas maravilhosas, que olho azul, ou vontade de beijar essa boca. Quantos são assim, irmão? Não tem herança divina no seu caráter. A igreja de Filadélfia, se você fosse comparar ela com a igreja de Éfeso era uma igreja grande. A igreja de Éfeso era uma igreja que crescia em várias igrejas. Se fosse hoje, teria canais de televisão, teria canais de internet muito procurados, os pregadores seriam os mais ricos, mas esqueceu do amor que Filadélfia não esqueceu. Se você fosse comparar a igreja de Filadélfia com a igreja de Pérgamo, a igreja de Pérgamo tinha ricos intelectuais, tinha homens inteligentes, sábios. Os melhores pregadores estavam na igreja de Pérgamo, porque Pérgamo era conhecida principalmente por causa do seu acervo cultural de 200 mil volumes. Era uma igreja que as pessoas que saíram de lá não eram agrônomos, não eram serralheiros, não eram pessoas do campo, eram atores, eram grandes tribunos, eram políticos. Eles tinham um vocabulário poderosíssimo, mas a igreja era chamada de trono de Satanás. Então muitas igrejas que crescem, que progridem, estão inchando e não estão crescendo. É como quem faz academia, o braço está desse tamanho, mas não tem nenhuma curva. Então muita igreja cresce em massa, cresce em nome, e dentro dela tem pecados terríveis. E Deus, com certeza, Deus usou um profeta esses dias e disse o seguinte: se o Brasil não parar com esses escândalos, como temos visto, as portas da liberdade serão fechadas. Ou seja, daqui a um tempo, você, para ser cristão, você vai ter que trabalhar para você mesmo, ou então você vai preso, porque nenhuma empresa vai querer você trabalhando ali. Como em muitos países como Maldivas, Uzbequistão, como Laos, se você for cristão, você vai ser posto na cadeia. Vamos pedir a Deus, irmãos, que a chama do avivamento jamais desapareça da nossa vida, que possamos ser cristãos em todo lugar. Quantos creem nisso, diga amém. Amém. Primeiro ponto da mensagem, nós vemos Jesus é santo e verdadeiro e tem a chave de Davi. Nós vemos, por exemplo, Isaías 22, verso 22. Está ali uma comparação. Deus falou o seguinte: eu darei ao meu ungido as chaves do reino de Davi. Ele vai abrir, ninguém vai fechar. Ele vai fechar, ninguém vai abrir. Esse era Jesus. Quando Jeremias estava no cárcere, Jeremias 39, a nação toda contra Jeremias, mas Deus era a favor de Jeremias. Diz Provérbios 21 e verso 1, que como ribeiros de água nas mãos de Deus é o coração do rei. Para onde Deus quer, para isso ele inclina. E Deus tocou no coração de Nabucodonosor: olha, tira o meu servo da cadeia. E Jeremias saiu da cadeia. Isso quer dizer que a tua providência, o teu casamento, a tua provisão material vem de Deus. Quantas pessoas que querem se encostar em político? Esses dias eu estava vendo uma vergonha lá no meu bairro, até evangélicos fazendo boca de urna. Irmão, Satanás, ele vai te tentar
de todas as maneiras para testar o seu caráter. E é importante que isso aconteça. É importante. Todos nós temos que passar por tentações com o diabo para que ele seja envergonhado. Sim, e a igreja de Filadélfia era a igreja que a Bíblia diz que ela tinha pouca força. Segundo ponto da mensagem. Jesus conhece as obras dela. Olha só, 3 e o versículo 8 nos diz assim: conhece as tuas obras e pus diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Apesar da tua fraqueza, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Sabe o que Jesus quer dizer com botar uma porta aberta? Você bate na porta de uma empresa, ninguém quer abrir porta para você. Não, aqui não tem lugar para você não. Aí Jesus vai, olha, abre um comércio que eu vou prosperar. Ninguém quer te colocar de motorista. Abre uma transportadora, eu vou te dar condições. Quantos crentes desesperados, quantos crentes que mentem, eu não sou evangélico não, para ele poder estar trabalhando ali. Nega Jesus por causa do emprego, nega Jesus por causa do relacionamento que te leva para o pecado, nega Jesus por causa do mundo, por causa dos seus amigos pagodeiros, e você vai ver aonde você vai parar, no fundo do abismo. Eles vão dizer, tá vendo, ó? Falava tanto de Deus para nós, ó, que desgraça que você caiu, hein, rapaz? A Bíblia diz no capítulo 5 de São Mateus, que se o sal não salga, para nada mais serve senão para ser pisado. E quanto crente, irmão, que no serviço dele, ninguém fica constrangido quando faz uma piada suja. Por quê? Porque ele faz piada suja também. Quando passa uma mulher e o ímpio mexe, o ímpio não fica constrangido porque ele está ali. Muito pelo contrário. Eu trabalhei com crente que ele ouvia música do mundo o dia todinho. E onde está a herança divina na nossa vida? Como as pessoas vão se converter se a nossa vida é uma vida hipócrita, se somos um sal que não provoca sede em ninguém? Porque se você põe um sal na boca, uma comida que não está temperada, o que você faz? Você entende que é lavagem e vai jogar fora. Nós temos que pensar sobre isso. As escrituras sagradas nos falam que Deus conhece as nossas obras. Ela tinha pouca força, ou seja, era como essa igreja, tem poucas congregações. E às vezes a gente fala, por que Deus não está aqui conosco? Irmãos, mas a Bíblia diz que eles guardavam a palavra de Deus. Eles não estavam interessados em abrir casas de recuperação e outros ministérios e botar o obreiro em pecado para tomar conta da igreja. Para que para o diabo manifestar e ele não ter poder de expulsar o demônio? Para chegar ao inferno e ele não ter autoridade para expulsar o inferno. Quantos pastores que não são profetas, estão cegos espiritual? O pecado está podre dentro da igreja e ele não está fazendo nada. Em Jó 12, verso 16, a Bíblia diz que com Deus mora a força e a sabedoria. Dele é o que erra e o que faz errar. Êxodo 15, verso 3, Moisés cantando diz assim, o Senhor me salvou, Ele é minha força e foi o meu objeto de canto. Davi ele fala em Salmo 27, versículo 1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? É Deus que te dá força, te dá vida, graças a Deus pelos minerais e pelas vitaminas. Mas é Deus que te dá força para estar na igreja, Deus que te dá a condição de orar de madrugada e não faltar o serviço de manhã, não é? É Deus que te dá condições de estar fiel a Ele. E é isso que Ele quer que nós tenhamos uma nova característica de vida. Terceira parte da mensagem. Jesus fará justiça. Versículo 9. Eu te entrego os adeptos da sinagoga de Satanás, desses que dizem ser judeus e não são, mas mentem. Eis que os farei com que se prostre diante dos teus pés e reconhecerão que eu te amo. Essa igreja era perseguida por cristãos judaizantes que diziam que para servir Jesus tinha que seguir a lei de Moisés também. E quantos estão assim nos últimos dias? Você, para ser crente, você tem que ser daquela igreja, você tem que ter registro daquele ministério, porque é aquela igreja que segue a verdade. O pastor fala uma coisa certa, o cristão que busca a Deus se santifica, se ele ficar só na casa dele, claro que ele alcança o céu. Só que ele, aquele que tem herança divina, ele sente vontade de falar de Deus para o seu vizinho, para o seu próximo. Ele sente vontade de levar ele para a igreja, ele sente vontade de ajudar aquela pessoa de alguma maneira. E se você não tem isso é porque você está morto espiritual. Vamos pedir a Deus esse amor, que é uma herança divina que vem para nossas vidas. Palmas para o Senhor Jesus.
São João 13 e o verso 25, Jesus disse assim: nisso conhecereis que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Mas hoje em dia nós vemos alguém dizendo assim: eu sou cristão porque eu sou de tal igreja, eu sou cristão porque eu sou daquela igreja tradicional que já tem anos, eu sou cidadão do céu porque a minha igreja é católica, apostólica, romana, é Deus é amor, é assembleia. Você é cristão, irmão, por você amar o seu próximo, porque só assim você será a herança divina. Jesus Cristo, ele fala que haveria de fazer justiça. Você é perseguido, você é odiado. Você, quando alguém descobre que você é crente, ninguém quer sentar do seu lado, dentro do ônibus. Você, quando alguém descobre que você é crente, tira você do melhor setor da empresa e bota você para trabalhar lá no lixão. Eu mesmo já trabalhei com muitos funcionários ruins e ganhei eles todos para Jesus. A maioria deles eram pessoas difíceis de relacionamento e Deus me dava sabedoria, e muitos deles hoje são cristãos de outras igrejas, mas foram convertidos. Meus irmãos, nós temos que mudar a nossa característica de pensamento. Nós às vezes vamos pensar: pô, trouxeram um capeta desse para estar aqui comigo, é ele mesmo que você tem que evangelizar. Nós temos que parar de ser meros religiosos e sermos verdadeiramente cristãos, evangelistas, sofrer as aflições. Quem não está disposto a passar prova, pelo amor de Deus, fica na sua casa, assiste o Faustão, assiste o Gugu, você não vai ter prova, mas não tem céu para você não. Eu, quando malhava na academia, quanto mais sofrimento eu exponho o meu corpo, praticando full contact, kung fu, mais habilidade tinha o meu corpo, mais velocidade, mais força, mais poder. Toda pessoa, toda mulher que se dispõe a fazer regime e quer ser bonita, ela sofre a dor de passar perto de um churrasco e não comer, mas ela sabe que ela não vai engordar, ela não vai ter aquele culotezinho. Agora, quem não está nem aí, come à vontade, vai andar na rua e fala: lá o baleia lá, ó. Não tem resplendor. Então, na obra de Deus, quer ser forte, quer ser poderoso, estude a Bíblia, faça cursos, leia a palavra, esteja ao lado do pastor, dê ideias, seja uma árvore que dê frutos. Amém, irmãos? Glórias a Deus. A Bíblia Sagrada diz em toda a sua expositiva que Deus fará justiça àqueles que nos perseguem. Se você ler Isaías 49, versículo 23, a Bíblia diz que os reis serão nossos mordomos, as rainhas nossas amas, e eles vão se dobrar diante da igreja e lamber o pó dos nossos pés. Isso fala que um dia, Cristo, quando vier reinar, nós estaremos com Ele, e todos eles terão que se dobrar diante da igreja também, diante de todos nós que eles tanto desprezaram. A Bíblia diz, como o pastor leu aqui, São Mateus 5, versículo 6, dizendo o seguinte: bem-aventurado sois vós, que tem sede e fome de justiça, porque serão fartos. Não pensa você que o ímpio que calunia sua vida, que o vizinho que fala mal de você, vai descer a sepultura sem pagar antes, porque ele vai pagar. Conheci pessoas no meu bairro que diziam que eu nunca seria nada, a maioria deles desviaram, caíram em pecado, hoje são pessoas que passam perto de mim com muita vergonha, e os que falavam mal pelas minhas costas, Deus, de certa forma, me mostrava, mas a Bíblia diz: somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Então, pastor, quando alguém falar, aquilo é um grupinho, amanhã ou depois ele vai ter que vir numa grande festa, amanhã ou depois vai ter que ver corais, amanhã ou depois vai ter que ir a uma grande sede que Deus vai levantar. Eu fico vendo igrejas como a Igreja Mundial, a Igreja da Graça, não precisaram se afiliar a um ministério grande e já conhecido. Eles contaram com a graça de Deus para que a obra de Deus fosse feita. É igual o senhor, pastor, se o senhor não sentir de se ligar a convenção nenhuma, não é convenção com respeito às convenções que vai fazer o senhor um pastor, um homem vitorioso. O senhor só vai se adequar a um sistema humano. Quem te torna um pastor e um ganhador de almas é o Evangelho de Jesus Cristo. Então vamos lá, meus irmãos, quarta parte da mensagem. Jesus guardará os fiéis. Versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da provação que há de sobrevir sobre o mundo, para provar aos habitantes da terra. A Bíblia Sagrada nos fala em Isaías 24, verso 17. Terror, laço e cova há para ti, habitante da terra. Isaías 60, versículo 2 diz que as trevas cobriram o mundo e a escuridão os povos, mas a glória do Senhor vai nascendo sobre você.
Hoje em dia tem igreja de gays e lésbicas, alguém que não quer aceitar Jesus, quer aceitar Buda, alguém que prefere acreditar que Krishna é o Salvador, alguém que fala que o Alcorão é que é a palavra de Deus, que Allah é o Deus verdadeiro, mas o verdadeiro cristão é conhecido. A glória de Deus vem sobre ele. Um certo missionário de uma certa missão, acho que é a missão Josué, ele disse que os feiticeiros da África, quando fazia obra de feitiçaria para matar um islâmico, ele morria no outro dia. Quando fazia para matar um jainista, morria no outro dia. Mas quando fazia para matar um cristão, não acontecia nada. Não acontecia nada. Não tem macumba, não tem olho grande. Para de ficar pensando que esse desemprego que às vezes está na sua vida é olho grande. Que nada, meu querido. Deus usa o seu desemprego para colocar você mais na presença dele. Deus usa essa solidão que você passa para que você ore mais, para que você busque mais. As provações da vida do crente é para amadurecimento. Você passa dando glória a Deus. Quinta parte da mensagem, Jesus exorta aos fiéis. Venho em breve, olha só, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quem poderia tomar a coroa deles? O próprio Jesus. Porque você vê em Éfeso, lá no capítulo 2 de Apocalipse, ele diz o seguinte: se você não se converter, vou tirar o seu lugar de pastor na igreja. Então, quando você é uma pessoa que está servindo a Deus, pé no mundo, pé na igreja, uma hora você vai ter que decidir. E se você não se decidir, Deus decide por você: não te quero mais. É por isso que você vê muito crente igual Saul. Você evangeliza, ora por ele e ele não volta. Porque ele foi vomitado da boca de Deus. Porque em vez de orar, de buscar a Deus, ele vivia criticando os ministérios, criticando a forma das pessoas pregarem, criticando a maneira do pastor fazer o trabalho, criticando a maneira como o irmão canta, criticando os corais, dormindo, mascando chiclete dentro da igreja. Eu conheci um pastor que conhecia um crente assim, que toda vez que ele ia pregar, o irmão estava dormindo. E um dia ele teve uma visão. Ele falou assim: Senhor, aí ele viu o céu aberto, ele via 3 letras douradas, escrito assim, estava assim um V, um P e um B. E ele pensando: é voltando para o Brasil, Jesus vai descer no Brasil, Jesus já está voltando. Aí ele acordou, o culto já tinha acabado, como sempre, ele dormiu o culto todo. Aí ele veio falar com o pastor: pastor, Deus me deu uma visão e eu vi o céu aberto, vi 3 grandes letras douradas, um V, um P e um B, e eu acho que é voltando para o Brasil. E o pastor disse: não, irmão, Jesus está falando assim: vá plantar batata, porque você não serve a ele. Tem crente dentro da igreja, você tem que ouvir isso, irmão. Não faz nada, só sabe criticar. Eu não gostei daquela irmã, olha só o jeito que ela fala. Isso é coisa que se fala? Ah, não, aquele pastor, não, o pastor está ficando doido. Mas quando ele está na frente da novela, ele fica assim, ó. Ela vai matar ele. Meus irmãos, eu vou te dizer a verdade. Nós, como cristãos, nós temos que pedir a Deus herança divina. Temos que pedir a Deus o caráter de Cristo. Devemos pedir a Deus a verdade dele, nos apartar do mundo. Eu sei que para nós que somos contextualizados, somos pessoas que temos TV na nossa casa, internet, não é fácil. Mas você que tem o seu Facebook, não fica adicionando meninos bonitos ou garotas bonitas, que você está cavando adultério para você. Se você ainda tem o seu Orkut, veja quem está lá, manda mensagem de evangelismo para ele. Use os seus meios de internet para poder glorificar a Deus. Amém? Então ele disse: olha, eis que venho sem demora, guarda o que tem. O que é que você tem? Ah, eu tenho um cargo na igreja, sou pastor. Ah, eu tenho um cargo na igreja. Eu sou professor de escola dominical. Guarda o teu cargo. Guarda. Tem pessoa que o pastor falou: ó, vai ter aqui o irmão que vai pregar. Ele não vem. Ah, eu não vou dormir até mais tarde. Tem pessoas que o pastor: irmão, você é um diácono, não pode faltar. Eu conheci um crente assim lá no bairro, evangelista. Pastor: irmão, o senhor não pode faltar o culto para pregar em outro ministério. Ah, toma essa carteirinha. Crente bode. Crente que não dá certo em lugar nenhum, irmão. Vai entrar na espada. Olha só, a Bíblia Sagrada diz aqui que Deus vai dar uma bênção para esta igreja. Olha só a promessa dela: farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, aonde jamais sairá. O que é que Jesus está falando? O que é coluna na Bíblia? 1 Reis 7, o versículo 21 e 22,
Se vocês um dia quiserem fazer curso teológico, chama o irmão César, que ele vai ajudar vocês. A Bíblia Sagrada diz que quando Salomão construiu o templo, ele colocou duas grandes colunas lá, uma chamada Joaquim e outra chamada Josué, para lembrar de dois grandes homens de Deus do passado. E sobre ela tinha obra de lírios. O que diz Cantares 2? Jesus é o lírio dos vales. Então, a glória de Deus está sobre o ministério que Deus vai destacar. Isso aqui é uma comparação dizendo que você jamais sairá do templo de Deus. Lá você é vencedor. Lá na sua cabeça tem o nome Jesus escrito e Nova Jerusalém. É por isso que temos que ser herança divina aqui na terra. Por quê, meus queridos? Porque a nossa pátria está lá no céu. Pedro fala no capítulo 2, verso 12 da primeira epístola de Pedro, ele diz assim que devemos ser forasteiros, que nós devemos ser pessoas honestas, porque o mundo é desonesto. Vou fazer boca de urna, você sabe que é pecado, mas eu vou fazer porque eu vou ganhar 50 reais. Muitos falam assim, olha, eu vou comprar seu voto, 100 conto, tá bom para você? Ele fala, eu já ia votar nele mesmo, eu vou vender meu voto. Aí amanhã ou depois ele está pregando na praça, Jesus é a salvação. Aí o camarada tomando a cerveja olha bem para você e fala, é mesmo? Jesus é a salvação, mas você vendeu o seu voto, hein? Eu conheci um crente, irmão, que ele vivia adulterando com tudo quanto era menina. Não aguentava a tentação, estudava teologia junto comigo. E um dia Deus fez ele passar uma vergonha como você nem imagina. A mulher que ele tinha caído em pecado, voltou na casa dele e começou a tentar ele. Não, eu fiz concerto com Deus. A mulher falou para ele, mas você é crente coisa nenhuma, rapaz. Você me chamou para sua casa, para me olhar os seus móveis, e depois começou a me agarrar, me beijar. Passou uma vergonha, um monte de gente descobriu. Nunca mais ele pôde pregar nas igrejas lá do bairro. Meus queridos, vamos tomar cuidado. O pecado, ele é uma coisa que está ali dentro de você. Está te perturbando. O seu olho quer cobiçar, o seu olho quer hostilizar, o seu olho... Eu, por exemplo, como cristão, já passei por lutas. Aleluia. Uma vez um colega meu, praticante de karatê, me convidou para estar visitando a academia dele. Eu falei assim, irmão, eu não vou poder não, você não leva mal não, mas minha cultura, não posso ir. Porque eu sei, irmão, que eu como era estilista de Kung Fu, e normalmente quem pratica karatê gosta de conhecer o estilo do Kung Fu. Ele ia dar aula dele e dizer, está o nosso amigo aqui, mestre, levanta aí, César, vamos brincar um pouquinho? Eu sei que aquela sombra ia virar violência. Aí alguém ia dizer, tá vendo? Ele disse que é crente e tá lá na academia dando soco nos outros. E o diabo, ele arma esses laços para você. Arma. Aquele rapazinho bonito que fala, olha, você me ganha para Jesus, que depois eu vou para a igreja. Aí você continua namorando com ele, daqui a pouco você está em fornicação, está em pecado, aí você não quer ir para a igreja, aí você está grávida, contrai uma doença, ele vai embora e você fica desmoralizada. Isso vale para todos nós, irmãos. Vamos pedir a Deus essa graça de sermos herança divina. O estudo é grande, irmãos, eu não vou ter tempo para falar, mas biblicamente, sermos coluna do templo de Deus, estaremos firmes para sempre com Deus no céu. Estaremos sempre com o Senhor. Jesus vai falar, valeu a pena ter morrido por você. Você renunciou à sua natureza. Você renunciou às mentiras do mundo. Você, em vez de estar assistindo Ben 10, ou em vez de estar assistindo Ben 11, ou a novela das 8 ou das 9, você estava lendo a palavra, estava absorvendo coisas de Deus. Sim, meus queridos, vamos buscar ao Senhor. Vamos ter o nosso coração dentro da obra de Deus. A Bíblia diz o quê? Onde estiver o coração do homem, ele estará o seu tesouro. Tem pessoa que o tesouro dele está no futebol. Está pensando no Neymar, está pensando no Romário, ou quem quer que seja que está jogando. Não consegue se concentrar na pregação e nem nada que se faça na igreja. Então vamos concentrar nossa mente em Deus. Para que você seja verdadeiramente um adorador. Quantos entenderam a mensagem, diga amém. Meus queridos, eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Essa mensagem ela vai para a internet também. Os irmãos que quiserem assistir, é só depois procurarem o Facebook Projeto Lâmpada de Deus. Palmas para o Senhor Jesus. Meus irmãos, eu trouxe aqui